Olá, estamos começando mais uma Universidade Aberta e para começar o programa a gente vai mostrar uma matéria que a Ana Bia fez sobre o Michel Foucault. Já são 31 anos da morte dele e a Ana Bia buscou fazer essa matéria para mostrar a importância dele tanto dentro quanto fora da PUC. Então vamos ver a matéria. Há quem chame de historiador-filósofo, há quem chame de filósofo-historiador, né? A formação dele mesmo é em filosofia e com um braço em psicologia. Mas o modo como ele faz filosofia é fazendo investigações históricas mesmo, indo aos arquivos, aos registros históricos. Daí que ele é trabalhado por historiadores, por filósofos. E por que arqueólogo? Arqueólogo porque é o método que ele usava, que ele, vamos dizer, inaugurou, né, ao fazer esse tipo de filosofia praticando investigação histórica. Então, ele é arqueólogo da história, da filosofia, se você quiser, é as duas coisas. Mas ele não tem, por exemplo, como a maioria dos filósofos, trabalhos de história da filosofia, por exemplo. Não, história, filosofia, mas não história de filosofia. Ele trabalha os filósofos dentro dos seus estudos históricos que têm por objeto outros assuntos. Então, o louco, na história da loucura, o louco, o asilo, o hospital psiquiátrico, a loucura, ou o doente, no nascimento da clínica, o doente, o médico, o enfermeiro, a delinquência e a prisão, no livro Vigiar e Punir, a sexualidade nos livros de história da sexualidade, as questões de discurso e de linguagem em praticamente todos os textos, e nos últimos cursos que ele deu a questão ética, fortemente. E são alguns desses cursos que a PUC recebeu em 2012, se tornando a primeira instituição fora da França a possuir esse material. Os áudios estão disponíveis aqui na Biblioteca Nadir Kfouri em 2 tablets e o acesso é gratuito. Basta agendar um horário de segunda a sexta-feira, das 8 às 21 horas, e preencher um formulário. Moi, ce qui me frappe beaucoup chez Bachelard, en quelque sorte, qu'il joue contre sa propre culture, avec sa propre culture. Bom, dans l'enseignement traditionnel. O que Foucault traz talvez de mais peculiar é essa ideia de que nós estamos habituados a certos modos de pensar e que aparecem para nós como se fossem evidentes, como o ar que a gente respira. Eles não são evidentes. Quando você faz análises históricas, você vê que certos modos de pensar, certas maneiras de compreender a verdade, o conhecimento, elaborar saberes, são todos datados, historicamente datados. Ele é um inquietador mesmo do modo de pensar. Ele quer conseguir pensar diferentemente, como ele diz. Começa a se falar concretamente numa cátedra da filosofia do presente de Michel Foucault a partir do 7º colóquio internacional que foi realizado aqui na PUC, organizado pela professora Salma Thanos Muchaio e por mim, em 2011, no qual os principais pesquisadores convidados estrangeiros, representantes de universidades europeias e latino-americanas, tiveram exatamente essa ideia de propor que a PUC, uma vez que ela tem já uma tradição em pesquisas na área, a partir do pensamento de Michel Foucault, uma vez que nós tínhamos um grupo de pesquisa consolidado, com vários intercâmbios internacionais já realizados, eles propõem que a PUC possa sediar uma cátedra Michel Foucault e a filosofia do presente. Na verdade, a existência de uma cátedra Michel Foucault e a filosofia do presente na PUC, ela representaria um lugar a mais para que esses grupos trocassem entre si as suas pesquisas, as suas informações. Ela representaria um lugar a mais para que nós recebêssemos pesquisadores estrangeiros, porque ela também facilitaria o afluxo de financiamentos para esses grupos de pesquisa, convidarem professores de fora, fazerem atividades de cotutela, de orientação de tese de doutorado entre PUC São Paulo e universidades estrangeiras. A cátedra, na verdade, é uma instância de trabalho.
Evidentemente, nós julgamos interessante essa proposta e aí iniciamos, como proponentes internos à PUC, a tramitação dessa proposta. É uma tramitação que passa por todas as instâncias da universidade. Aqui na PUC, a criação das cátedras segue esse ato conjunto, que é assinado pela reitora, professora Ana Sintra, e pelo secretário executivo da Fundação São Paulo, que é o padre José Rodolfo. A criação da Cátedra Michel Foucault seguiu exatamente o que esse ato determina. Passou pelo Conselho da Faculdade, pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, passou pela Assessoria de Relações Institucionais e Internacionais e, por fim, passou pelo CONSUM, que é o Conselho Universitário. Pela regulamentação interna da PUC, que prevê o modo de instituição das cátedras, acima do CONSUM, o último conselho a dar o parecer favorável ou desfavorável é o Conselho Superior da Fundação São Paulo. E é exatamente neste momento da tramitação que houve, pelo menos nos moldes em que a cátedra havia sido proposta, uma recusa. A recusa da cátedra veio como, eu uso a expressão como um raio absolutamente inesperado. A proposta da cátedra passou por todas as instâncias da universidade, acadêmicas, foi aprovada com aclamação, com louvor, né? Nós estávamos muito tranquilos quanto a isso. E o CONSAD, que é o Conselho de Administração e Finanças, não dá nenhuma opinião, porque não diz respeito a questões financeiras, nem de gasto, nem de entrada, nada, né? O que houve, mediante essa recusa do Conselho Superior da Fundação São Paulo, foi a notificação ao CONSUM de que havia sido realizada essa recusa e, portanto, a cátedra não havia sido criada, constituída oficialmente. E o CONSUM, então, resolve, juntamente com o Conselho de Ensino e Pesquisa, o CEP, juntamente com o Conselho da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, portanto, os 3 conselhos superiores que aprovaram internamente a PUC, né? Recorrer, na verdade, não se trata propriamente de um recurso, de uma moção, de um pedido de revisão dessa decisão. Esse pedido de revisão dessa decisão do Conselho Superior da Fundação São Paulo foi protocolado e ele deve ser apreciado. E é nesse momento, nesse contexto que nós estamos. A Carol fez uma matéria sobre cultura armênia. Né, Carol? Como que foi essa matéria? Bom, então, a artista Ana Luísa Kalayjian, ela veio aqui na PUC, ela é de família armênia e ela aprendeu a ler Borra de Café com a família dela. E, além disso, também tem uma exposição dela aqui no Tuca com várias obras que ela faz com café e com carvão, e ela explica a relação das obras dela com a família dela, com o genocídio armênio, é muito legal. E ela veio aqui na PUC e ela leu a Borra de Café para quem queria. Então foi muito bacana, ela leu a minha, a gente acompanhou a equipe da TV e vamos assistir como é que foi. Minha tia, mãe da minha mãe, lia Xícara. E eu sempre, fui assim, interessada. E depois eu fiz curso de artes plásticas, fiz Mackenzie, me formei no Mackenzie. E comecei a ler Xícaras para as minhas amigas. E aí começou, porque naquela época, no passado, a minha mãe levava a gente para fazer visita na casa das amigas. As mulheres faziam visita, hoje ninguém faz visita. E as amigas dela, armênias também, liam a Xícara uma da outra. Aquilo para mim era fascinante. E aí eu fui aprendendo, fui desenvolvendo e estou aí. A leitura, sim, é uma coisa mais intuitiva, apesar de eu estudar bastante atrás de toda essa coisa mais espiritualizada, mas é uma coisa mais intuitiva, porque a pessoa pensa, faça um café especial, a pessoa pensa naquilo que quer saber e a gente vira a xícara e a gente lê. Eu leio o café e a porcelana faz o contorno branco, E, na verdade, eu leio os desenhos, mas é você que me passa a matéria, Aquilo que você mesmo quer saber. Na Armênia sempre houve muitas guerras no Oriente Médio, Muitas, e as mulheres sempre ficavam muito sozinhas. E era uma coisa de prevenção do futuro.
né, por conta de tantas guerras, porque o que ia acontecer? Aqui no Brasil, e acredito também assim, na Armênia, na Turquia, é uma coisa ainda meio escondida, né? Escondida. Na verdade, ela não é a ciência adivinhatória. Ela funciona assim como os búzios, assim como cartomantes. Ela está dentro de uma do inconsciente da pessoa. Então, isso não é adivinhação, não precisaria ser essa coisa tão escondida. E, na verdade, quando você começa a fazer a leitura, não é muito difícil, porque as pessoas são bem parecidas, né? E elas querem coisas parecidas. Viagem longa, eu acho que você vai para a Europa, para os Estados Unidos, vai fazer uma viagem longa. Daqui uns 6 meses, 1 ano, tem uma coisa que você quer muito, que é relacionada à viagem, pode ser até que você vai morar fora, sua mãe, assim, irmã. Tem essas pessoas assim, muito importantes na sua vida e que parece que também fazem parte dos seus planos. E você pode acreditar no que ela fala. Que ela fala a coisa certa, a verdade, coisas boas para você. Porque primeiro eu começo o meu trabalho pela leitura da xícara, depois da leitura da xícara eu fotografo e depois disso ele se desdobra em vários outros trabalhos. Ou vai para instalação, desenho, fotografia, pintura, baseado na história de vida de cada um. Esse trabalho são várias peças, né, desenvolvidas assim, como se fossem várias histórias de cada pessoa, que são formados vários corpos no chão, né? Aqui, realmente, eu levei toda essa história para o genocídio, né? Formando vários corpos. Então, como essa massa ela é maleável, conforme ela vai secando, eu formo várias coisas com ela. Aqui são as peças, né? Essas peles que eu formei corpos, né? Porque aqui a gente está falando desse tema do genocídio e corpos rasgados, cicatrizes, essa coisa realmente mais pesada, né? E todas essas peças eu fui desenvolvendo dessa maneira, né? Dentro das histórias de cada um. Ela é feita com café, resina, é uma matéria que fui desenvolvendo ela com o passar do tempo. E formando esses corpos, né? Então aqui são muitos anos de trabalho. Aqui eu acho que deve ter uns 5 anos que fui fazendo, fui secando, fui formando esses corpos e essas cicatrizes. Esse trabalho aqui no final ele ficou muito importante porque é uma energia muito grande de muitas histórias de leituras, né? Eu acho que isso é que formou esses corpos todos. E aqui os desenhos, né, que são os desenhos da minha família, histórias da minha família, porque eu sempre fui muito preocupada com isso, eu sou a 4ª filha mulher, né, de uma família tradicional armênia, e que meu pai queria muito, muito filho homem. Mas quando eu nasci, eu não tinha nome. Não tinha nome, aí uma tia falou, põe o nome dela da mãe da sua mãe, da mãe do meu pai, né? Então era Anush, que é a mãe da minha mãe, Anush, que é Ana em português, e Nuritza, que é Luísa em português. Esse preto, essa coisa bem, é carvão e tinta acrílica branca. E aqui essas duas da ponta, eu me coloco bem nessa história, elas chamam dividida. Bem nessa história que eu fui criada nessa tradição armênia, bem tradicional, né? E o mundo contemporâneo, né? Uma mulher no Brasil, vivendo uma vida contemporânea, artista, e dentro dessa tradição armênia que é tão forte, né? E essa série foi uma série bem grande, fiz muitos trabalhos, aqui estou mostrando um pedaço, e fiquei muito envolvida com essa história da minha avó, das minhas avós, as histórias, minha família tem muitas mulheres, e eu fui desenhando uma imersão total no ateliê. E essa história do genocídio aqui que eu trouxe, quer dizer, foi uma história minha, né,
dentro da minha história, que eu acho que conta a história do genocídio de muitas famílias armênias aqui no Brasil. A Marília fez uma matéria sobre a peça que está em exposição agora no Tuca Galileu Galilei, né, Marília? Como foi? Entrevistou lá Globais? Sim, então, Galileu Galilei é uma das principais obras do dramaturgo alemão Bertolt Brecht, que está em cartaz agora no Teatro Tuca, né, que esse ano está comemorando os seus 50 anos. E o legal é que antes da peça estrear, eles fizeram 3 ensaios abertos ao público, né, gratuitos, você só chegava lá para assistir, mas para receber esse feedback, né, da plateia de como que está sendo o espetáculo, né, ter esse retorno, saber como é essa reação do público. Então foi bem legal. Se você ainda não assistiu a peça, dá tempo ainda, ela fica em cartaz até o dia 30 de agosto, sextas e sábados às 21 horas e domingo às 19. Então corre que ainda dá tempo. Vamos ver a matéria. A peça trata da vida do Galileu Galilei, que é não só físico, como conhecido como pai da física moderna. A primeira coisa que ele faz é criar um método que estava de fazer ciência e experimental. Por um lado, tem a vida do Galileu Galilei mesmo. Por outro, tem uma analogia da própria vida do Brecht em relação à vida do Galileu. Eu queria tanto dizer esse texto e falar sobre essa questão, que aí, quando eu propus para a Cibele e ela achou que era possível também, eu achei alguém para entrar comigo nessa ousadia. E hoje eu vejo que a história está aí e que a Cibele é uma diretora que ela é uma maga do teatro, ela faz espetáculos que te levam para uma outra dimensão. Galileu Galilei, professor de matemática, Galileu por A mais B calculou que o sol não se mexe, que a terra se move. O cientista Galileu por A mais B. O Galileu queria comer bem, queria comer carne, queria tomar seu bom vinho, e era um homem idealista. Eu acho que o texto ele é atual em qualquer tempo, mas a gente vive hoje de um jeito que quantos de nós não nega o óbvio para não ir para a fogueira. A peça fala hoje também da relação que um artista, um cientista, um educador, um político pode ter com a sua função pública e de enfrentamento de uma certa hegemonia. Aqui em cartaz a gente vai descobrindo sobre o que é a peça conforme a gente vai ficando em cartaz, né? A gente não sabe muito bem sobre o que é a peça. A gente, por exemplo, acha que é a história de um homem, Galileu, que está contra todo um sistema. Depois você vai ver que ele também tem um monte de problema, porque ele também tem os seus limites, né? Então ele tem uma série de limitações. Você vê que a peça é sobre isso também, né? O que ele fala é que a gente é responsável pelo coletivo. A gente é responsável pelo caminho da humanidade. E ele faz isso de uma forma divertida. Então, o que é lindo do Brecht e da peça, o que eu vejo as pessoas falando, é isso, é como a peça diverte, a pessoa vem aqui, paga o seu ingresso, ri, se diverte, faz um espetáculo festivo, 10 atores em cena, eu, Ari França, Rodrigo Pandolfo, Lúcia Romano, a Maricela Sheilala, o Silvio Restife, o Vanderlei Bernardino, a Jaque Obrigon, o Luiz Mármore, até o Werneck, tocando com a gente em cena e como ator também. Eu acho que a peça diz, acreditem nos seus olhos quando vêm, ou seja, reflitam, olhem a realidade e reflitam. O mundo pode ser transformado. Tem uma coisa linda na peça que o tempo inteiro eu tiro a peruca e falo de Denise com a plateia, ponho a peruca, volto para o Galileu, que isso faz um jogo mágico do teatro em cena acontecer. É legal que eu convido as pessoas a ver a peça para ver como não é uma caricatura de um cara, entendeu? Que seria meio ridículo. Está provado. A quarta só pode estar atrás de Júpiter. É tudo sugerido e a gente acredita nesse lugar que é lindo, que é o lugar do faz de conta que o teatro propõe para a plateia. É muito significativo a peça ser apresentada no Tuca,
nos 50 anos do Tuca, que sempre foi um teatro de resistência, dentro da PUC, que é uma universidade e que, portanto, tem como fim a educação e a educação de jovens. Trazer o Galileu ao Tuca é uma coisa muito linda desses 50 anos, né? Porque é um espetáculo que fala do perdão. Tem tudo a ver a gente fazer o Galileu. Calculou no ano de 1609 o cientista Galileu, por A mais B, calculou que o Sol não se mexe e a Terra se move. O cientista Galileu, por A mais B, calculou no ano de 1600. O Rafael foi cobrir a posse do novo presidente do CIE, é isso, Rafael? Como que foi? É isso, João. A PUC mantém uma relação de longa data com o CIE. Por esse motivo, nós cobrimos a posse do novo presidente do Conselho de Administração da instituição, que porventura foi aluno da Pontifícia. Em uma cerimônia repleta de apresentações e homenagens, tomou posse o novo presidente do Conselho de Administração do CIE e ex-aluno da PUC São Paulo, Dr. Luiz Gonzaga Bertelli. Eu participei de um grupo pioneiro de empresários, educadores, reitores de universidades que já se preocupavam, isto há 51 anos, com a preparação do jovem para o mercado de trabalho. A participação do CIE no contexto social eu reputo muito importante, porque ele faz aquilo que cada um de nós que hoje passamos pelo CIE voluntariamente devemos à sociedade, ou seja, incluir socialmente os jovens principalmente carentes. E organizações como a nossa que se desenvolveram à semelhança de outros institutos, o sistema S, Educação, SESI, SENAI, SEBRAE, SENAR, eles visam exatamente isso, treinar e capacitar jovens. Uma entidade com 51 anos de existência, ao longo da sua trajetória, ele já colocou em condições do primeiro emprego cerca de 15 milhões de jovens que passaram pelo sistema de estágio, cerca de 300 mil aprendizes que ou já cursaram ou estão cursando as escolas de aprendizagem que o CIE mantém, sem falar nos programas sociais, de inclusão social. Bom, o Rui Altenfeld é um ex-aluno da PUC, meu contemporâneo de escola. Ingressamos juntos na faculdade, prestando vestibular na mesma época. Pertencemos ao Centro Acadêmico 22 de Agosto, onde eu fui o vice-presidente da gestão. Participamos decisivamente na construção do Tuca, com as campanhas que realizamos. Então, Rui Altenfeld é um grande companheiro, grande amigo, irmão, entendeu, na causa do CIE. Bertelli, eu poderia até brincando dizer que ele nasceu no CIE. Bertelli frequenta a entidade desde a sua constituição, é um abnegado e agora que ele assume a presidência do Conselho de Administração, sucedendo a mim, eu fico orgulhoso de tê-lo como meu sucessor. Tenho certeza que o CIE progredirá ainda mais. A parceria entre a PUC São Paulo e o CIE está tão consolidada que o ex-presidente do Conselho, Dr. Rui Altenfelder, fez questão de ressaltá-la. As parcerias que o CIE também tem são importantes. Eu cito, por exemplo, a parceria com a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a nossa PUC. Eu sou PUCiano, formei-me em 62 pela Faculdade Paulista de Direito. E uma parceria importante, onde o CIE, inclusive, mantém na PUC a sala para estagiários e aprendizes. Este é o posto de atendimento do CIE na PUC São Paulo. Aqui, os jovens recebem todas as informações necessárias para serem inseridos no mercado de trabalho. O posto do CIE está aqui na PUC desde setembro de 2012, então são quase 3 anos aí oferecendo serviços tanto para os estudantes quanto para
para a sociedade da região. Pelos estudantes da PUC, no geral, as vagas mais buscadas são vagas de Direito, do curso de Direito e curso de Administração. Desde a inauguração do posto de atendimento, a gente já atendeu cerca de 5.000 alunos. Procurei o CIE porque eu estava procurando uma vaga de estágio para o meu curso de jornalismo e está muito difícil de encontrar ultimamente, porque tudo que eu encontro é alguma coisa muito ligada à assessoria de imprensa ou áreas do jornalismo que eu não tenho nenhuma afinidade, esporte, gestão de empresas, é alguma coisa que eu não tenho nenhuma afinidade e eu queria tentar a CAA porque me disseram que é um lugar onde você encontra os melhores estágios e onde tem um retorno mais rápido. Universidade Aberta fica por aqui. Para você que quer assistir as nossas matérias, é só entrar no nosso site tvpuc.com.br ou no youtube.com/tvpuc e acompanhe o programa também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Tchau!